É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Rodoanel Mário Covas. Lugar de cenários paradisíacos às vezes, viu? Estamos mais uma vez aí testando a nossa Intruder 125 numa rodovia de trânsito rápido. Sumido aí durante um tempo, mas estamos de volta. Final de ano, sabe como é que é? Muita coisa pra fazer, filhão passando as férias em casa, não tem como gravar nada. E eu queria aproveitar para responder uma pergunta aí do Johnny, que me mandou inbox. Muito obrigado, Johnny, pela pergunta. Ele me perguntou qual a minha ideologia política. Vou tentar responder isso de uma forma bem concisa e bem prática. Eu não tenho ideologia política e já explico para vocês por que eu não tenho ideologia política. Ideologia foi um termo cunhado pela esquerda, mais precisamente pelos marxistas. Com aquela história toda da revolução do proletariado, Marx ele entendia que o proletário ele não tinha capacidade intelectual de pensar por si só, de raciocinar, de fazer ligações entre o conhecimento e a prática. Então ele imaginou na cabeça doente dele que havia necessidade de criar uma espécie de uma cartilha com ideais prontos, pré-fabricados, pré-mastigados, para que o proletário, a classe proletária, simplesmente obedecesse aquilo, sem precisar questionar, sem precisar raciocinar muito. E assim surgiu a ideologia, um conjunto de ideias prontas, uma cartilha. Se eu fosse dizer que eu tenho algum posicionamento político puro, é simples e unicamente o anticomunismo, o antissocialismo. Essa doutrina nefasta que já matou aí milhões de pessoas. E sim, como vocês puderam notar através de alguns comentários que eu já teci nos vídeos, eu sou conservador. Conservadorismo esse que instiga na mente de muitos desinformados ou mal informados uma série de preconceitos que foi destilado aí pela grande mídia através da história. Quando você ouve a palavra conservador, automaticamente você pensa reacionário, um ultrapassado, um cara que não quer evoluir. Tudo isso é um erro grotesco. O conservadorismo ele vai muito além disso. Só para vocês terem uma ideia, foi dentro do movimento conservador que surgiu o movimento abolicionista de luta contra a escravidão. E você não precisa ir muito longe não para entender isso. O próprio Partido Conservador foi o primeiro no Brasil a lutar pela escravidão. Joaquim Nabuco, inclusive, comprava cartas de alforria dos negros com seu próprio dinheiro. Ele alforriava os negros com seu próprio dinheiro, fazia arrecadação exclusivamente para isso. Isso só para citar um pequeno exemplo do que o conservadorismo é e a maior parte das pessoas não sabe. Mas deixemos a política um pouco de lado. Nesse canal aqui eu não gosto muito de falar sobre política. O meu tema é mais a filosofia. E claro, o conservadorismo ele tá ligado à filosofia. Mas eu não vou falar disso agora não. Tema muito polêmico, talvez na próxima a gente fale a respeito. Vamos aproveitar um pouquinho mais a viagem. Época de Natal. Época onde aparece dois tipos de hipocrisias. O primeiro tipo de hipocrisia é o mais conhecido, são aquelas pessoas que passam o ano todo fazendo merda, fofoca e intriga, e nessa época vem todo bom moço te desejar Feliz Natal. Isso é muito comum, mas o outro tipo de hipocrisia ele é menos notado, apesar de também ser muito comum. É aquele que vem criticar aquele que é falso. Ou seja, quando você critica alguém que está agindo com falsidade nessa época, não que isso seja certo, lógico que isso é errado, mas quando você tece essa crítica, você não leva em conta uma série de fatores. Um deles é, ao menos, o espírito natalino.
ainda está vivo. Apesar de estar capengando, né? A gente tem aí uma série de grupos ideológicos que estão fazendo o possível para acabar com isso. Eu me lembro na década de 90, meio da década de 90, como era bonito o espírito natalino, o espírito de união das pessoas, como a cabeça delas mudavam. E sempre lamentava o fato dela não poder mudar a cabeça, prolongar aquele espírito para o restante do ano, devido ao excesso de corrupção moral que a gente tem, né? Então você vai se corrompendo ao longo do ano. Mas até esse resquício de final de ano, pra gente lembrar das coisas boas, até isso tá se dissolvendo. Então não se preocupem quem critica, porque até essa pouca hipocrisia, entre aspas, ela vai acabar, não vai sobrar mais nem resquício disso. E o pessoal vai ser podre, vai ser imundo, vai ser mau, vai ser perverso o ano inteiro, 365 dias por ano, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa é a tendência, infelizmente. E o espírito do Natal era justamente esse, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, lembrar de alguma coisa boa, passar para as pessoas o espírito do ressurgimento, do renascimento, de que você pode ressurgir, melhorar, evoluir como ser humano, como parente, como pai, como filho. E agora só nos resta dar adeus a esse resquício de bondade que sobrou na Terra, um deles, né? Porque infelizmente existem grupos dedicados a destruir cada resquício de humanidade que nós temos. Mas eu vou remando aqui contra a maré. E tudo que eu tenho a dizer sobre isso é: Feliz Natal para você. Que essa época que representa o renascimento contínuo, o amor, a fraternidade, possa te mudar, possa te tocar de alguma forma. Você e a todos os seus parentes. Porque nós sempre temos um pouco a evoluir, sempre temos algo a melhorar. Então é isso. Ho, ho, ho! Feliz Natal!